Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje vou estar trazendo aqui para o canal um tapetinho bem simples, gente, bem diferente do que eu costumo fazer, trazer aqui para o canal. Ó, esse tapetinho aqui, ó, de malha, tá vendo? Essa malha aqui eu comprei por quilo, eu comprei lá na Vânia Retalho, gente. É uma malha de algodão. Mas aqui pode estar usando qualquer malha. Se for lã, que aqui é até melhor. Se for aquelas malhas que fica já abertinha, que você corta, que ela não enrola, é até melhor para você estar fazendo esse trabalho aqui que eu fiz, tá? É um pouquinho trabalhoso, é demorado também. Tem que ter paciência para fazer, mas o resultado fica assim, ó, maravilhoso. Esse tapetinho é um tapetinho que ó, vai durar aí anos e anos e anos. Então vamos lá conferir o passo a passo? Então, gente, vamos começar aqui o tapetinho. Esse tapetinho é um tapete muito fácil de fazer, bem simplesinho, né? Não tem segredo fazer isso. Só vou mostrar o jeito que eu faço o meu tapetinho quando eu faço assim de malha, tá? Aqui eu vou estar usando a base de TNT. Eu gosto de fazer tapete assim, desses tipos na base de TNT, porque ajuda a dar peso, que o TNT é bem levinho, né? Muito leve. Então, quanto mais pesado o tapete for aqui em cima, melhor. Para o tapete não ficar escorregando demais, né? E já ajuda a não escorregar. Então, aqui eu vou deixar esse lado aqui cascudinho para baixo, né? Esse mais liso para cima. Aqui eu tô usando o tamanho de 70 por 47. E eu vou dar uma arredondada nas pontinhas dele, para ele ficar um tapete oval. Aí eu vou dobrar aqui a base no meio, dobrar novamente aqui. E vou arredondar as pontinhas. Só dar uma arredondada assim, ó, a olho mesmo, tá? Não tô medindo não. Aqui, com o lado que dá pra aproveitar e acertar a base. Tirar. Tirar um pouquinho aqui, porque vai ficar torta. Pronto. Aí ela vai ficar oval. Aí eu vou pegar a malha, que eu tô usando essas malhas, mas pode ser qualquer malha, pode ser aproveitamento aqui de camiseta, qualquer malha que você tiver aí. Se for até uma malha que não estiver assim dobrada, é até melhor. A malha que fica aberta, de pelanca, que não dobra, até melhor. É que essa minha aqui eu comprei já assim, tá? Essas aqui eu comprei lá na Vânia Retalho. Aí ela já vem assim, essas tiras grandes. Aí aqui eu vou pegar para fazer o acabamento. Vou costurar a malha de um lado, do lado avesso da minha base. Só vou costurar desse lado e virar pro outro. Aqui eu não estico a malha. Só vou arrumando ela aqui e colocando, costurando. Mas eu não estico.
Que agora eu só vou virar. E vou prender. Vou prender aqui o viés desse lado. Só virando e passando a costurinha. E agora aqui eu vou trazer a costura até aqui o finalzinho, vou passar outra costura. Aqui, como a minha base é TNT preta, assim, eu quero que essa base fica toda com o mesmo tecido daqui, onde eu vou fazer o babadinho, para no caso se abrir assim, não aparecer o preto. E também ajuda a dar um pouquinho mais de peso pro tapete, né? Então eu vou cobrir, aqui é opcional, tá? Eu vou cobrir toda essa minha base com a malha. Talvez se eu estivesse usando aqui uma base de tecido, eu não faria isso, dependendo da cor da base. E dependendo da cor da minha malha, né? Se aqui fosse a malha preta, talvez eu não faria isso aqui não. Mas eu tô usando uma malha clara e a base é preta. Então corre o risco de, como eu vou fazer babadinhos manual, mas o risco de aparecer e eu não quero que apareça. Então isso aqui não tem assim tanto cuidado com a costura aqui, porque essas costuras que eu tô fazendo aqui agora não vai aparecer, porque a gente vai cobrir, né, com babado. Isso aqui é um processo bem rapidinho de fazer e vale a pena. Prontinho, gente, ó. Cobri toda a minha base com o viés. Assim, não precisa ficar perfeitinho não, porque isso aqui a gente vai fazer o trabalho em cima. Mas isso que é meu jeito de fazer, tá, gente? Se não quiser colocar isso aqui, não precisa. Mas eu prefiro assim, porque se o babado abrir, vai aparecer o fundo da mesma cor dos babadinhos. Agora eu venho com minha tira. E vou começar o trabalho aqui.
Esse tapetinho é fácil de fazer, porém ele é trabalhoso. Não vou dizer que não é não, gente. Ele é trabalhoso, tem que ter paciência para fazer. Então, vou começar aqui, ó, mais ou menos deixando aqui o espacinho onde eu costurei, né? Que eu coloquei aqui, rebati o viés e já vou começar a fazer aqui o meu babadinho. É 1 a 1. Aqui tanto faz fazer babadinho ou você pode ir juntando e costurando, como se fosse um franzido. Se a malha aqui fosse totalmente aberta, fica bem mais rápido de fazer. Mas aí eu tenho que estar abrindo a malha ainda fazendo babado. Então a malha não está ajudando muito. É isso aqui, ó. Mas depois de pronto fica muito lindo. Mas é um tapetinho trabalhoso. Requer paciência. Ó, gente, comecei aqui, ó, já tô aqui. E aqui, o trabalho é esse, gente, ó. Eu vou fazer aqui, até chegar aqui, vou fazer o arremate, né? Vou dobrar a malha aqui, em cima dessa, no finalzinho. Fazer arremate, começar, levantar os babadinhos aqui, ó. E começar outra fileira, dá mais ou menos espaço de um dedo e começar outra fileira. E vou fazer aí fileira por fileira. Quando eu finalizo, aí eu volto e começo a outra. E assim eu vou fazer até o final. Aí quando estiver já no finalzinho, no finalizando o tapete, eu volto aqui para mostrar para vocês como que fica.
Isso aqui não tem muito segredo, é mais para o que eu tava fazendo, né? O que eu tava fazendo hoje. Aí eu resolvi gravar, né? Para colocar no canal. Às vezes, tem gente que tem malha em casa e aí não custa nada eu mostrar o que eu tô fazendo. Às vezes a gente tem retalhinho de malha e fica na hora sem pensar o que fazer. Dá para fazer muita coisa, entre outras ideias. Essa daqui é uma que dá para você fazer tapetinho assim e fica muito bom. O bom desse tapete é que, como ele é de malha, ele pesa bastante. Você vai colocar aqui bastante fileira para ele encher. E quando a base é de TNT, ele ajuda a firmar o tapete no chão. E essa base de TNT, ela escorrega um pouco, né? Por mais que fique pesado, que o tapete de tira mesmo, você tem que passar antiderrapante. Eu não gosto do antiderrapante, eu não gosto do cheiro do antiderrapante, mas tem que passar, porque se fizer um tapete muito leve, ele vai escorregar com facilidade, né? E se você vende para uma casa onde tem criança ou pessoas idosas, é perigoso a pessoa cair com o tapete, infelizmente. Aí eu procuro sempre, quando eu estou usando base de TNT, eu procuro sempre para estar fazendo tapete pesado, para evitar de estar escorregando. E se eu vendo com TNT, eu vou passar um antiderrapante, algo aqui para não escorregar. Porque senão eu tenho medo de vender e acabar acontecendo algum acidente, né? Ou então eu aviso para a pessoa, se tiver criança em casa, pessoas idosas, procurar passar um antiderrapante. Mas no geral eu coloco o antiderrapante. Eu não vendo sem o antiderrapante quando é TNT. Mas aí vai de pessoa para pessoa, né? Às vezes você vai fazer de grande quantidade na base de TNT e o antiderrapante, querendo ou não, é caro, muito caro. Encarece, acaba encarecendo. Você economiza na base, mas você gasta com antiderrapante, então não compensa. É melhor você investir num tecido, numa base mais pesada e não tá gastando com antiderrapante. Você evita de estar aquele cheiro ruim também, porque é um cheiro muito forte, eu não gosto. Né? O trabalho de passar, de secar. Então, às vezes, o barato sai caro. Então, você economiza de um lado e você gasta do outro. Ainda tem o trabalho. Então, por isso que eu comprei esses TNT para fazer, mas eu não comprei mais. Então, o TNT que eu tenho, eu estou usando para fazer tapetes assim mais pesados. E comprei um antiderrapante para estar passando. Agora, quando acabar essas bases de TNT, eu não pretendo mais comprar TNT. Eu pretendo só trabalhar com base jeans, que eu gosto bastante, gente. Ou jeans ou brim grosso. Eu gosto bastante. Então, é a minha preferência, né? Eu prefiro investir um pouquinho mais numa base mais cara do que economizar de um lado e gastar do outro. Mas eu acredito que quem faz tapete com base assim de TNT em grande quantidade para vender, não vai estar passando antiderrapante em todas, porque senão você gasta muito dinheiro com antiderrapante, gente. Porque a pessoa fala, ai, não é caro. É caro sim, não rende. Você tem que passar duas demãos para ele funcionar. Você passa a primeira, se você passar a ralinha, não fica legal, não para o tapete. Aí você tem que secar, passar outra demão. Imagina, um tapete, uma passadeira, quanto que não vai gastar? Um quilo de antiderrapante está em média 62, 63 reais, até mais caro que isso. Como que não gasta? Gasta sim. Então o que você gasta com antiderrapante, você pega e compra uma base que não precisa, que dá mais peso. Ela pode escorregar? Pode. Pode escorregar como qualquer outro tapete, gente. Porque se a gente compra tapete na loja, no geral não vem com antiderrapante. Você compra tapete de cordão,
esses tapetes de crochê em grandes lojas, eles não vêm com antiderrapante. E se você pisar neles e fizer assim para eles, ele vai escorregar também. Só que quando é a gente que faz, quando é um trabalho artesanal, infelizmente as pessoas ficam cobrando isso da gente, mas não cobra das grandes lojas. Porque se você parar para pensar, eu tenho tapetinhos que eu comprei em lojas grandes, que é tapetinho de esses tecidos parecendo de manta, de sofá mais grosso, ele não tem antiderrapante. E ele é um tecido. Se você colocar no piso liso e você pisar, ele vai escorregar, né? Mas quando é a gente que faz, né? A pessoa já olha, ah, tem antiderrapante, ah, tem antiderrapante. Fazer o que, né? A gente sabe que é assim. Então eu vou aqui terminar, eu já tô falando aqui bastante. Eu vou aqui, gente, quando estiver no finalzinho eu volto com vocês, porque eu já mostro eu finalizando e como que fica, tá bom? Prontinho, gente, ó. Voltei aqui, ó. O tapete já tá totalmente preenchido, praticamente. Só tá aqui, ó, o meiozinho dele. Eu tô passando aqui a última fileirinha. Tá vendo como essa faixa que eu tô aqui já é bem mais larga? Então não é igual. Umas é cortada com até 7 aqui, eu já percebi que tem aqui uns 6 a 7 centímetros de pedaço. Aí outras já são com 2 centímetros, outras com 3. É bem desigual. Aí dificulta. E não dá pra ficar pegando essas tiras e acertar elas todinha. Porque além de tudo, ela ainda tá dobrada. Aí dá mais trabalho ainda. Aí eu prefiro fazer já direto aqui no tapete. Aí depois eu venho e acerto. Aqui eu tô fazendo, ó, juntando e costurando, como se fosse um franzido. Vai ficar mais preenchidinho. Tô olhando a hora ali, porque já tá quase na hora de eu buscar meu filho na escola. Aí eu vou ver se eu faço um vídeo, gente, mostrando uma opção, né, para quem às vezes não tem, quer continuar trabalhando com TNT mesmo. Uma outra opção de você não gastar com antiderrapante. E eu acho que fica boa, pra mim, eu prefiro até essa outra opção do que comprar o antiderrapante. Você vai gastar um pouquinho, mas não vai gastar tanto quanto você gasta com antiderrapante. Aí nos próximos vídeos eu vou trazer mostrando para vocês a opção de antiderrapante. De como fazer o tapete com TNT, uma opção, né?
Porque às vezes nem todo mundo tem a condições de estar investindo numa outra base. A base TNT é bem mais barata mesmo. E às vezes a gente não quer vender o tapete mais em conta, né? Para conseguir vender melhor. Quanto mais economizar, melhor, né? E é opção. Às vezes você tem o TNT em casa, quer trabalhar com ele. Olha como fica, gente. É trabalhoso, é muito trabalhoso. Demora pra caramba. Mas assim, compensa, gente. O tapetinho desse aqui, ó, dura anos. Ó, aí aqui, ó, como que eu falei pra vocês, como fica desigual, tá vendo? Fica desigual porque as faixas não é igual. Aí eu vou acertando ela aqui, ó, na tesoura. Eu vou levantando, ó, e cortando como se fosse cortando um cabelo. A malha não desfia, tem essa vantagem, né? Quando eu vejo que tá alta demais, eu vou acertando. Aqui tá alto. Vou dando uma acertada para não ficar tão desigual. Dei uma acertada. Vai ficar muito igualzinho, porque o ideal mesmo era a tira ser da mesma largura. Mas fica assim, gente, ó, fica muito fofinho e fica pesado. Ó, atrás fica assim as costuras, nem tem muita linha, só tem na hora que a parte que eu mudei ali quando eu finalizava e começava outra. Às vezes eu nem cortava embaixo, eu só cortava em cima. Fica bem facinho de limpar aqui também. A base de TNT é muito boa para trabalhar. O problema é isso, é que ela é leve, né? E tem esse fator aí que as pessoas ficam dizendo que escorrega, né? Você tem que investir num antiderrapante, aí acaba ficando cara. Mas ela é maravilhosa para trabalhar. É uma base muito gostosa de trabalhar. E esse TNT aqui, gramatura 150 que eu tô usando. Ele é muito resistente. Isso aqui dura muito. Você pode jogar na máquina, pode lavar, não tem problema nenhum de jogar na máquina. Então a base TNT é muito boa para trabalhar. O único problema é esses aí, né? Agora, gente, eu vou trazer aqui para mostrar para vocês como que ficou o tapetinho. Ó, fica assim o tapete, ó. Fica muito fofo, fica lindo. Então foi esse o vídeo de hoje, gente. Esse tapetinho aqui, bem simples de fazer, mas muito gostoso. Que dá para você aproveitar aí, até camisetas mesmo, que às vezes que a gente não usa mais, que vai descartar, você pode estar cortando as partes boas e juntando e tá fazendo esse tapete aqui para sua casa, né? Ou comprar malha mesmo de quilos, essas tiras que é bem baratinha,
e tá fazendo um tapete para vender aí. Então esse foi o tapete de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, curte o vídeo, compartilha com alguém que você queira que tenha acesso a esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva, dê uma força aí pro canal. E a vocês que já são meus inscritos, já me seguem, um beijão no coração de todos vocês, fiquem todos com Deus, gratidão sempre, até o próximo vídeo, tchau, tchau.